Olá, seja bem-vindo de volta às nossas aulas de grego intermediário aqui da Escola Charles Spurgeon Online. Eu sou o professor Felipe Prestes. Nós estamos na nossa sexta aula deste módulo, tratando aqui sobre o monádico. Na verdade, esta é a última aula deste assunto, do monádico, em que a gente apresenta as ilustrações. Nas últimas aulas apresentamos outras ilustrações em que o artigo monádico aparece. Nessa última aula, mais 4 ilustrações, mais 4 textos bíblicos em que o monádico está ali presente, certo? Como a gente sempre tem feito, as primeiras aulas, geralmente a primeira e segunda aula de um assunto diz respeito a uma explicação, uma clarificação, uma definição daquele conceito, e depois a gente parte para as ilustrações, que é quando a gente deixa mais claro, textualmente falando, aquilo que a gente está colocando. Ok, tendo colocado isso, vamos então para o nosso texto de Efésios capítulo 4, versículo 26, um texto bem conhecido nosso, vale a pena dar uma analisada nele. Vamos para a sua leitura. Orgizesthe kai me hamartanete, ho helios me epidueto, epito parorgismo, himon. O texto de Efésios 4, 26, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. O que a gente pode analisar desse texto aqui? Primeiro vamos para a tradução, Orgizesthe, irai-vos, certo? O verbo orgizesthe vem de orgizomai, é um verbo depoente. Lembre que o verbo depoente são aqueles verbos que têm uma forma passiva mais um significado ativo. Então isso são os verbos depoentes, que é o caso de orgizomai, certo? Aqui está orgizesthe, que é justamente uma forma mais passiva da segunda pessoa do plural, orgizesthe, você deve lembrar, omai etai, omesta este ontai. Então eu falei do verbo depoente. Agora nós temos o kai aqui e temos também me, certo? O me é uma partícula negativa, não. Lembrando que o me também é uma forma de negar tudo aquilo que não é modo indicativo, certo? Então aqui nós temos, por exemplo, hamartanete, é um verbo que está no imperativo, então não é um modo indicativo, por isso ele toma o me. Se fosse um subjuntivo, mesma coisa, um particípio, mesma coisa. O me, ele só não faz a negação do indicativo. O indicativo é o ou uk, dependendo da forma como ele aparece ali na frase o ou uk. Então, como falei, o me nega aquilo que não é indicativo. Que não estiver no modo indicativo, caso precise ser negado, então será negado pelo me. Aqui nós também temos hamartanete, ou seja, e não pequeis, me hamartanete. O verbo hamartanete, ele tem esse formato aí de hamartano, que significa exatamente isso, Não tem muito mistério com ele, significa pecar, e ele aparece em 46 vezes no Novo Testamento, vem de hamartia, que é pecado. É um verbo comum, assim, em relação a outros, já que ele aparece aí mais de 40 vezes no Novo Testamento. E aí a gente tem ho helios. Ho helios, nós temos exatamente o sol. O sol, ho helios, de onde vem heliocêntrico, por exemplo, a ideia de heliocêntrico. Lembre da diferença entre geocêntrico e heliocêntrico, Geocêntrico era aquela ideia, de que tudo girava em torno da Terra. Geo, a ideia de terra, de ge também, uma palavra grega, e a outra palavra é heliocêntrico, o sistema solar heliocêntrico, em que os planetas, as órbitas giram em torno do Sol. Então nós temos aqui seria a ideia, do heliocêntrico e do geocêntrico.
E o geocêntrico, como eu falei também, essa G aqui vem da ideia de ge, que é uma palavra grega para terra, e helio vem exatamente de helios, como já colocamos ali. Helios, que significa Sol. Então é um sistema que gira em torno da Terra e o sistema que gira em torno do Sol. Duas palavras aí gregas de onde a gente tira esses dois conceitos aí. Então, ho helios, novamente o me aqui, já que nós não temos nós temos um verbo aqui, o verbo epidoeto. O verbo epidoeto, deixe-me abrir aqui novamente, Efésios 4:26. E o verbo epidoeto vem do verbo epiduo, que seria essa ideia justamente de deixar, de colocar, né, de pôr, certo? Essa ideia aí. Então não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira, certo? O verbo é um verbo que vai aparecer pelo jeito somente aqui, é uma rapax legumena, ela só aparece em Efésios 4:26, é uma palavra que só aparece uma vez no Novo Testamento. Muito bem, então epidueto, não se ponha, né? Inclusive o verbo está no seu modo imperativo, né? Não deixe se pôr, não se ponha. Então epidueto, não se ponha. Ho helios, o sol, e o me aqui, como já falei, né? O não. Então não se ponha o sol. Epi, que seria sobre, a preposição epi, que indica essa ideia de sobre. Parogismo, parogismo, né? Que é a ira. Parogismo, rimon, a vossa ira. Normalmente a palavra orge é usada para ira, no caso aqui, parorgismos, que seria uma irritação. Essa palavra ela vai aparecer, pelo jeito aqui também, somente uma vez no Novo Testamento. Na Septuaginta nós temos também, já aparece em outras vezes, em 7 vezes pelo menos, nós vemos o texto, essa palavra parorgismos, certo? E aqui, por exemplo, Jeremias 21:5, pelejarei eu mesmo contra vós outros, com braço estendido e mão poderosa, com ira, com indignação e grande furor, né? Então, na verdade, esse grande furor é que foi traduzido aí como parorgismos, certo? Essa palavra interessante aí. A gente acabou tirando aqui uma parte do que a gente já tinha colocado de marcação, mas eu quero chamar sua atenção aqui para exatamente o nosso artigo, né? Ho helios, que vai significar o sol, certo? E assim como você pode notar, o sol, a gente já chamou a atenção para isso, o sol vai ser esse de um único tipo, não há outros sóis para aquele que está falando, né? Então é melhor colocando aqui, de um único tipo. Sendo assim, portanto, se ele é dessa forma, ele será monádico. Ok? Muito bem. Então vamos aqui para o próximo. Aqui quando a gente tem Tiago capítulo 1, versículo 12. Vamos aí para esse texto de Tiago capítulo 1, versículo 12. Makarios aner hos, melhor colocando aqui, Makarios aner hos hipomenei perasmon hoti dokimos genomenos lempsetai ton Stephanon tes zoes hon epengelato tois agaposin auton. O texto aqui, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida
a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Muito bem, há um texto interessante, né, sobre a coroa da vida, inclusive há uma discussão aí sobre isso, sobre o que seria exatamente essa coroa da vida, mas vamos aí para a tradução, uma coisa de cada vez. Makarios, que é bem-aventurado, aner, que vem cujo genitivo é andros, né, de onde a gente tira a ideia de homem. Então, bem-aventurado o homem. Hos hipomenei. O hos é o que, né, o nosso pronome relativo. Hipomenei, que suporta. É um homem que suporta, que aguenta, né, que passa por isso. Na verdade, ele suporta com perseverança, certo? Com perseverança. Esse verbo aqui, hipomenei, foi assim então traduzido, né? Quando a gente tem aí, seria esse aguentar, esse sustentar, né? Esse permanecer, seria essa ideia aí, né? De segurar, enfim, de suportar com perseverança, como foi colocado aí, mas, como você pode notar, o texto grego não traz essa palavra perseverança. Na verdade, suportar com perseverança vai ser só uma palavra no grego, hipomenei, suportar, um verbo que carrega um sentido um pouco mais forte aí com relação a esse suportar com perseverança. Perasmon, uma palavra bem interessante que vai indicar justamente provação ou tentação, e é uma discussão interessante sobre isso, porque é a mesma palavra, às vezes ela significa uma tentação vinda do próprio inimigo, às vezes significa uma provação vinda de Deus, e é a mesma palavra. A gente aqui utiliza palavras diferentes para diferenciá-las, mas no grego era a mesma palavra, mas isso não significa que era a mesma coisa, né? Na verdade, eles usavam a mesma palavra e dependendo do contexto em que ela aparecesse, ela significaria uma coisa ou outra, ok? Então aqui, a aprovação, né? Perasmon, como está aí no acusativo, que é o que suporta, hipomenei, perasmon, sendo perasmon o acusativo, ou seja, o objeto direto do verbo hipomenei, do verbo suportar. Hoti, porque, genômenos, dokimos, ou seja, genômenos, como você está notando aí, ele vai vir do verbo ginomai, então tendo sido tornado aprovado, literalmente seria traduzido assim, né? Tendo sido tornado aprovado, já que o ginomai significa eu me torno, né? Então genômenos, tornando-se aprovado. Como é que ele traduziu então? Já que o genômenos ele está na sua forma aorista, né? Ele em relação ao verbo principal, né, que seria esse receber, né, esse receber a coroa da vida, enfim. Então, ele foi aprovado e vai receber a coroa da vida. Então, relacionado ao verbo principal, ele estaria anterior ao verbo principal. Essa é uma das formas de entender o particípio. A gente vai ter várias aulas, na verdade, sobre o particípio, em que a gente vai tratar sobre esses pontos aí. Não precisa se preocupar. Só estou querendo dizer que esse genômenos aqui, somente esse verbo aqui, ele foi traduzido como depois de ter sido aprovado. Eu gosto de explicar isso para que não fique uma coisa assim muito estranha para o aluno, né? Para que ele veja assim, poxa, mas genômenos, depois de ter sido aprovado, às vezes você pode não seguir o raciocínio aí da tradução, e é importante então a gente ficar na mesma página, tá bom? Lempsetai, que é receberá, ton Stephanon, a coroa, tes zoes, a coroa da vida, hon, epengeilato, ou seja, a qual, no caso hon é a qual, né, o nosso pronome relativo, epengeilato, que é prometeu, certo? Prometeu. O verbo, né, epengeilato, ele vem do verbo epangelomai, que é exatamente prometer, oferecer, professar também, mas no caso aí, prometeu. O Senhor, no caso, não foi traduzido, né? Vamos dizer assim, nós não temos a palavra o Senhor aí.
então quer dizer que ele inseriu essa palavra aí de uma forma imprudente, tal. Não, obviamente que não. Na verdade, ele só está inferindo do contexto para que a frase faça mais sentido. O contexto imediato permite que ele melhore, vamos dizer assim, o estilo do texto para que o texto fique mais claro para aqueles que estão lendo, tá bom? Então, o qual prometeu tois agaposim, ou seja, aos que amam auton, aos que amam ele, ou seja, aos que o amam, certo? Aos que o amam. Ele prometeu aos que o amam. Muito bem. Tendo colocado esses pontos aí, então, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, e aí a gente está procurando o nosso artigo monádico aqui, né? Que é justamente ton Stephanon tes zoes, ou seja, a coroa da vida. Lembra que a gente já tocou sobre isso, falou sobre isso, Daniel Wallace chama a atenção para isso, então vale a pena a gente lembrar também. Ton Stephanon é o substantivo. Tes zoes é a nossa locução genitiva. E sendo uma locução genitiva, ela ajuda a caracterizar aquele substantivo, tornando ainda mais único, certo? Então, a coroa talvez faria sentido, outras coroas, obviamente, mas a coroa da vida é ela de um único tipo, só existe ela é uma categoria em si. Então, a gente tem aqui ton Stephanon tes zoes, né? Esse ton Stephanon, exatamente a coroa, e sendo o substantivo, né? Esse artigo, portanto, já que ele está ligado a uma ideia de, vamos dizer assim, já que ele está ligado a uma locução genitiva, né? E assim, estando inicialmente ligado a esse substantivo, Stephanon, a coroa, então não haveria outra coroa da justiça, né? Ela é uma de uma única categoria, certo? Sendo assim, por ela ser uma de uma única categoria, portanto, ela será um substantivo monádico. Aliás, um artigo monádico, certo? Uma de uma só categoria, né? Um de um único tipo. Essa ideia aí que a gente está tentando salientar aqui com relação a esses artigos que a gente tem sempre olhado. Muito bem. Já expliquei esse texto agora. A gente pode ir, portanto, para o próximo texto, aqui o texto de 2 Pedro 2, versículo 1, certo? 2 Pedro 2, versículo 1, vamos lá então, assim para a sua leitura. Egenonto decai pseudo protetai en to lao hos kai en hymin esontai pseudo didaskaloi hoitines pareidaxosin haireseis apoleias kaiton agorasanta autus despoten arnumenoi epagontes realtois tachinen apoleian. Texto aqui de 2 Pedro 2:1. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Vamos entender aqui esse texto, certo? Egenonto. Deixa-me colocar aqui em amarelo. Egenonto. Vem da ideia de ginomai, certo? E é exatamente que se tornou, eles surgiram, certo? Então, egenonto começa aqui com o surgiram. O texto começa assim, certo? Decai, certo? Seria como esse assim como. É como ele vai prosseguindo aí no argumento. Ele inicia dessa forma o texto, certo? Entolao, que é no meio do povo, certo? Ali no povo, no meio do povo, enfim. Pseudo profetai, lembra do pseudo,
pseudo é um prefixo que diz respeito a falso, né? Até você pode lembrar de pseudônimo, pseudoepígrafo, enfim, são palavras que têm a ver com a ideia de falsidade um pouco, tá? Então, pseudoprofetai serão falsos profetas. E aí ele diz roscai, que é exatamente assim também, ou assim como, enfim. En himin, que é entre vós. Esontai, o verbo esontai, do verbo eimi, quando está no plural dessa forma, ele diz respeito ao haverá, existirão, enfim. Mais uma vez o pseudo aqui, mas agora pseudo didaskaloi, que são os falsos mestres, falsos profetas. Lembra que didaskalos tem a ver com professor, com mestre, e pseudo didaskaloi, então, falsos mestres. Hoitines, que é na verdade ele é um pronome também, um pronome relativo, certo? Então ele mostra aí os quais, né? Hoitines, que é os quais. Pareidaxosin, a ideia de pareidaxosin será exatamente eles introduzirão. Pareidaxosin, podemos inclusive até olhar aqui se ele aparece outra vez no Novo Testamento. Somente aqui realmente 2 Pedro. Então eles introduzirão. Pareidaxosin. E aí nós temos aqui haireses, que é exatamente a ideia aí de facções, heresias, mais ou menos essa ideia aí que ele está colocando, certo? Então, haireses, apoleias, exatamente heresias destruidoras. Ok? Heresias destruidoras. Ok? Então, aqui nós temos também o seguinte, tá? A gente tem exatamente aqui o seguinte, daqui para frente o texto fica um pouco mais... Eles introduzirão, por exemplo, dissimuladamente, não necessariamente traduzido, mas a partir do contexto a gente pode ter essa ideia, ok? E aí ele diz, até o ponto de renegarem, o texto, o que eu quero dizer é que o texto ficou um pouco, vamos dizer assim, fragmentado, né? De uma forma que a gente precisa de um pouquinho mais de esforço para deixar isso claro para a gente, né? Deixar claro como foi que essa tradução aconteceu. Então, até o ponto de renegarem, a gente tem aqui o verbo arnumenoi, arneomai, que aqui está nessa formatação aqui, arnumenoi, que é justamente até o ponto de renegarem. Então, até o ponto de renegarem, arnumenoi, ok? Agorassanta, nós temos aqui agorassanta, na verdade ele diz até o ponto de renegarem, e aí o soberano Senhor. O soberano Senhor é exatamente, nós temos aqui agorassanta, e nós temos o soberano Senhor, exatamente aqui. Despoten, né? Você lembra de déspotas, enfim. Então, o soberano Senhor é esse despoten, ok? Que os resgatou ou que os comprou, a gente pode exatamente entender aqui, agorassanta autus. Então, eles negaram, arnumenoi, o soberano Senhor, despoten, agorassanta autus, que os resgatou, certo? Então, eles negaram esse aqui, ton, agorassanta, que os resgatou, o Senhor, né, o soberano Senhor, e assim arnumenoi, negaram. Então você está vendo aí que é uma construção que vem meio que de trás para frente, né, para a gente poder entender essa questão aí sintática, tá? Epagontes é o trazendo, realtóis, trazendo sobre si mesmos, tachinen, que é repentina ou rápida, apoleian, certo?
que é destruição. Então, vamos lá novamente, né, entender o texto em português. No meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até o ponto de renegarem o soberano Senhor, certo? Que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Bom, aquele que os resgatou, aquele que os resgatou, o soberano Senhor. Aqui nós temos despoten, né? Você pode perguntar onde é que está o artigo, né? Então, na verdade, é ton despoten, o soberano Senhor, ok? Às vezes o artigo ele vai estar ligado a uma palavra que não necessariamente vem depois dele, né? Então, ton despoten, o soberano Senhor. Então, quando se utiliza essa palavra despoten, vale até a pena a gente olhar aqui o texto grego para ver onde ele aparece novamente, certo? A gente até precisou apagar aqui, mas só nos lembrando, né? Ton despoten, o soberano Senhor. E com isso você percebe a palavra despoten, como a gente pode notar, ela é uma palavra que quando ela se refere a Deus ou a Cristo, né, ela está sendo muito específica. Ela é uma única ela é a única de uma espécie, né, uma de um único tipo, o soberano Senhor. Não existe outro soberano Senhor, até porque se houvesse um outro soberano Senhor, ele não seria soberano Senhor, né, seria submisso a esse outro. Enfim, então o soberano Senhor que os resgatou, enfim, isso faz com que esse Senhor seja de um único tipo, certo? É essa ideia aí que está sendo colocada. Essa palavra despoter, né, o déspota, ela aparece em outros contextos também se referindo a senhor, ao dono, certo? O senhor no sentido de o senhor do escravo e tal. Mas quando ela se refere a um ser como Deus, ele é de um único tipo. É esse o ponto que a gente está salientando aqui, sendo, portanto, um artigo monádico. Então, por último, depois de ter olhado esses textos, a gente vai aqui para Apocalipse 6:12, certo? Kai eidon, hote, enoixen, ten sfragida, ten ekten, kai seismos, megas, egeneto, kai ho helios, egeneto, melas, hos, sacos, trichinos, kai he selene, role, geneto, hos, haima. Então vi quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. Vamos ver aqui. Kai, não necessariamente traduzido, né? Eidon, vi, hote, que é quando. Enoixen, que é abril. Ten, o sexto. Ten, sfragida, ou seja, o sexto selo. Certo? O cordeiro, então, foi traduzido aqui, inferido, né, do contexto. Então, o cordeiro abriu o sexto selo, cai e seismos, megas, egeneto, sobreveio, megas, grande, seismos, você lembra de sísmico, né, de terremoto, abalo sísmico, é um abalo de um terremoto. Cai e, né, helios, o sol, egeneto, se tornou, melas, negro, os sacos trichinos, ou seja, como saco de crina. Kai re selene, role, ou seja, a lua toda. Egeneto, tornou-se, não foi aqui traduzido, foi uma elipse. Ros, como haima, como sangue. Muito bem. Especificamente tratando aqui sobre as palavras
ligadas ao artigo ho helios e re selene. Então, o Sol e também a Lua, né? No caso aí até ele coloca a Lua toda, né? Nós vamos colocar aqui a Lua. Como já colocamos, Sol e Lua, para aqueles que estavam escrevendo, eram de um único tipo. Não havia outro Sol ou outra Lua, sendo assim, portanto, ho helios e re selene, artigos monádicos. Então é isso, espero que você tenha entendido esse ponto sobre o monádico. Nas próximas aulas retomaremos a ideia, iniciaremos exatamente a ideia sobre o artigo de renome, certo? Ou também well known no inglês, que significa bem conhecido. Essa palavra renome é uma boa palavra para a gente poder entender essa ideia do artigo de renome, que tem uma certa relação com o monádico, mas também apresenta diferenças que é importante que a gente os conheça também, ok? Então que Deus nos abençoe, até a próxima aula, valeu!